Bem, pessoal, começamos a gravar, tem que fazer aquela pequena performance, né? Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui dando continuidade, né, à nossa série Verdades Secretas. Tem sido um prazer estar aqui mensalmente com vocês. Falei agora há pouco com a Camila e repito, é sempre um prazer poder estar em contato com vocês. Embora eu veja a Cris com uma frequência muito grande, é sempre muito bom estar em contato com a Cris por videoconferência. Isso é um legado da pandemia. Há males que vêm para bem e a pandemia nos deu essa nova capacidade de tudo que dá para a gente fazer online, a gente faz, e de alguma forma a gente parece realmente que faz parte da nossa interação social. Agora, é uma nova fase, não sabemos onde chegaremos, mas chegamos até aqui, né? Então, quero saudar a todos, né? Boa noite a todos vocês, mais uma vez. Nosso tema de hoje gira em torno da felicidade. É o nosso quarto encontro. Quero dizer que todos vocês estão aqui e todos os que participaram dos nossos encontros anteriores estão disputando num sorteio o livro A Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja, a plausibilidade do celibato, como subtítulo. Gente, esse livro é muito bom. Eu não tenho como dizer. Inclusive, o capítulo que eu estou me baseando hoje para falar com vocês é um capítulo que eu chorei muito. Eu chorei muito, e quem me conhece sabe que eu chorar assim, lendo, eu não lembro de muitas leituras que me fizeram chorar, só me vem duas na cabeça. Essa é uma, e a outra é de um outro livro, que é Três Teorias do Todo, né? Que é questão também, né, de um budista que se converteu ao cristianismo e fala sobre a visão do budismo, a visão do dualismo e a visão do cristianismo sobre a realidade. E esse livro ele me impactou muito nesse capítulo por conta desse tema. Foi onde Deus quebrou um ídolo no meu coração. Mas eu não vou dar os spoilers. Depois eu conto a minha história com o livro, senão daqui a pouco eu não tenho o que dizer hoje. Tá bom? Mas também estava pensando, falei, caramba, cara, muitas pessoas estão literalmente fiéis à nossa série Verdades Secretas. E eu acho que é muito legal reconhecer isso, tá bom? Então, primeiramente, acima de tudo, acho que a melhor forma de reconhecer é a gratidão, tá, gente? Então, eu sou grato a vocês por estarem aqui sempre que pode. Eu vejo na Camila, né, Camila? Como ela está sempre tentando estar, entendeu? A Cris, preciso nem dizer, e nem o Alisson, né? E o João estava tentando estar com a gente e está aqui com a gente. Mas eu não posso deixar de reconhecer. João Marcos está aqui dizendo, eu também, tá? Alguém viu o João Marcos, gente, nesse período? Ele está falando que ele está presente porque está ali. Não vai concorrer ao sorteio. Estou brincando, ele participou ao vivo na primeira. Fazer um tipo de agrado também. Vocês vão ter o nome mais de uma vez. Na verdade, quantas vezes vocês participaram, vocês vão estar no sorteio também. Participaram 3 vezes, o nome de vocês vai estar 3 vezes no sorteio, tá bom? Para ser justo. Na verdade, nem justo, né? É mais para dar esse mimo, né, de gratidão, tá? Porque não foi acordado isso para ser justo, né? Mas eu acho que é legal fazer isso porque, poxa, vocês estão comigo sempre, né? Então, não acho nada mais legal de se fazer com vocês. Tá bom? Pessoal, vou jogar aqui uma história da minha vida, né? Porque eu acho que é legal a gente partir da experiência pessoal de alguns sentidos. Uma vez, quando eu era muito novo convertido, eu não vou lembrar, mas foi acho que meu primeiro ano do ensino médio. No meu primeiro ano do ensino médio, tinha um grupo chamado GEAD, que é Grupo de Estudantes Adoradores de Deus, né? Todo almoço a gente se reunia para louvar várias músicas e ter uma palavra. Era literalmente, eu acho que era um espaço mais ou menos de meia hora, não lembro, mas era muito rápido, porque a gente tinha que almoçar também e a fila da Fritec era enorme. Aí, eu sei que uma vez, naquele momento top, né? Sabe aquele momento onde Deus está sempre presente, mas parece que a presença dele está mais notória, né? Aí a menina falou uma frase que eu assumo que me escandalizou muito no dia. E eu costumo dizer o seguinte, se eu lembro, é porque me marcou. Entendeu? E tem anos. Isso foi mais ou menos em, olha, 2012. Tá entendendo? Então, tem muito tempo. Espera aí, gente, que minha tela saiu aqui para uma... Opa. Então, me marcou. A frase foi... Eu queria compartilhar com vocês. Gente, até hoje, quando eu leio essa frase, eu fico assim, meu Deus, como é que ela disse isso? Eu queria que vocês pensassem se é verdadeiro ou falso. Mais uma verdadeira ou falsa para vocês aí. Deus não quer que sejamos felizes, mas que glorifiquemos o seu nome. Eu não lembro se a segunda parte
que glorifiquemos o seu nome, que é um jargão mais meu desses últimos anos, ou se é que façamos a sua vontade. Mas para mim não faz diferença. Para mim está muito alinhada as duas possibilidades de ser a mesma coisa no fim das contas. Gente, aquilo ficou na minha cabeça de... Sabe quando tá assim, aleluia? Peraí. Calma aí. Aleluia ou não aleluia para isso aí? Amém ou não amém para isso aí? E eu queria perguntar para vocês. Vocês podem escrever, vocês podem responder por áudio, tá? Em primeiro momento, para vocês, vocês acham que é uma frase verdadeira, falsa, ou talvez a frase também não possa ser categorizada nem como verdadeira, nem como falsa, mas como outra coisa? Pode ir, fica à vontade. Cadê? Cris falou que acha falsa mesmo, Alisson é verdadeira. Rolou já uma rinha aqui. Alisson e Cris, respostas opostas, mas isso é bom. E mais uma vez, o que eu acho maneiro não são as respostas de vocês. Eu acho que o que está por trás da resposta de vocês, que para mim sempre eu acho legal. Olha a Camila aqui. Acredito que quando glorificamos a Cristo com nossas vidas, somos felizes. Mas a felicidade deixa de ser o principal objetivo da vida. Eu tenho certeza que Cris e Alisson responderam pensando na mesma coisa que a Camila escreveu. Estou errado? Não, tá errado não. Imaginei. Eu tenho certeza, porque eu acho que a questão é que vocês estão colocando muito em xeque é o que é felicidade. Mas eu acho que a resposta da Camila é muito legal, tá, Camila? Mas eu fiquei muito tempo, tá, gente, com essa. Concordo como sendo verdadeira devido à nossa natureza pecaminosa. O que é felicidade, né, ô João? O que desejamos, né, como felicidade? Enfim, gente, mais uma vez, todas as respostas de vocês para mim são extremamente interessantes e úteis para o que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Mas, gente, como essa frase ficou na minha cabeça durante muito tempo. E olha que, depois de anos, essa frase exige... Olha, eu falei 2012, né? 10 anos. Então, 10 anos depois, essa frase, ela volta aqui para trazer reflexões para nós. Tá bom? Então, antes da gente tentar enfeitar um pavão, e dar uma de filósofo mesmo, de o que é felicidade? O que não é felicidade? Será que... Vamos começar pelo ponto, gente. Felicidade é um conceito abstrato, tá? Enquanto eu preparava esse bate-papo com a gente, entre nós aqui, eu fiquei pensando realmente nisso. Você já pararam para pensar como felicidade virou uma palavra que ninguém sabe realmente o que significa? Acho que se a gente perguntar o que é felicidade para 1000 pessoas, há uma possibilidade de 1000 respostas serem diferentes. Algumas podem até coincidir, mas serem absolutamente iguais, eu acho muito difícil. Porque virou algo que todo mundo procura, em algum sentido, ser feliz. Vamos ser verdadeiros. Ninguém aqui quer ser infeliz. Eu quero ser infeliz. Eu sou um sadomasoquista aqui e decidi me infligir dor. Até a pessoa que se inflige dor, para quem sabe aí, é buscando prazer. Um tipo de prazer. Por isso que eu coloquei aqui, né? Por enquanto, a gente não vai trabalhar com felicidade nas suas possibilidades de ressignificação, tá bom? A gente vai trabalhar com a felicidade nua e crua do povão e do senso comum, que é mais ou menos o que me faz me sentir bem, o que me faz bem, não é isso? E isso é uma linguagem comum. Quando a gente fala assim, o que importa é o que te faz feliz, todo mundo pensa a mesma coisa, gente. Não, aí realmente é muito doido. Se eu botar para você, Camila, o que é ser feliz para você? E se eu perguntar para a vizinha aqui, se eu perguntar para alguém na rodoviária, se você perguntar para alguém da sua família, a resposta vão ser diferente. Mas se eu disser que o que importa é ser feliz, de forma geral, a gente está com a mesma coisa na cabeça, que é fazer coisas que me fazem me sentir bem. Tá bom? Coisas que me dão prazer, coisas que me deixam leve, coisas que não me deixam culpados comigo mesmo, coisas que são fiéis às minhas expectativas interiores. Tá bom? Isso é uma coisa comum. Só que eu queria levantar algumas coisas, porque, mais uma vez, nós temos tido um privilégio ou não de não ter pessoas cristãs aqui nas nossas reuniões online. O que, para mim, eu sempre uso a nosso favor. Por quê? Porque se, por um lado, eu não tenho que tornar isso aqui evangelístico, eu posso tornar isso aqui extremamente eclesiástico no sentido de o que esse assunto nos atinge como cristãos. Qual é o grande problema desse moto? Vocês entendem essa expressão moto? Moto sendo esse meio que lema, essa frase que vira meio que o lema da nossa vida, né? Qual é o problema dessa... eu só quero para mim coisas que me fazem feliz.
E logo a gente vai chegar no maior extremo, que é o que me faz feliz também é certo. Perceba que aquela frase ela não desapareceu. A frase maior que a gente está aqui analisando é: se te faz feliz, é certo. Tá? Então, qual é a régua de eu avaliar o que é certo e errado na minha vida? Se me faz feliz, se me faz sentir bem, se me faz ficar mais leve, menos pensativo. Já viram? Ah, não quero nada que me gere ansiedade. Eu não quero nada tóxico. Não é isso que agora virou o assunto do momento? Nem tanto do momento, mas já esteve mais em alto sobre amizades tóxicas, familiares tóxicos, pessoas e ambientes tóxicos. A gente nunca é o problema, né? Já perceberam isso também? Tudo é tóxico para mim, mas eu nunca sou tóxico, né? Até isso já foi... É muito interessante que até o mundo já percebeu que, às vezes, a pessoa é a tóxica, entendeu? A pessoa que repara muito na toxicidade alheia, provavelmente ela é tóxica, entendeu? Mas a questão é, vou colocar um assunto aqui em mesa, tá? Divórcio. E aqui eu tô privilegiado mais uma vez, eu tô com pessoas que nem casaram, tá bom? Então aqui eu não tô tendo pessoas com o rabo preso, mas vamos ser sinceros com vocês, o assunto presente na igreja, né não? Divórcio. Toda igreja tem um divorciado, pelo menos. Pelo menos, estou indo para baixo. Só que já perceberam qual é o assunto de divórcio? Aí vamos lá, mais uma vez, vou trabalhar com duas esferas. Divórcio no mundo. E não tem problema. Divórcio no mundo é o quê? Se o casamento não está indo bem, se não te faz feliz, larga. Não é isso? Ou será que não? A gente tem uma luta pelo casamento? Tem. Mas é uma coisa sagrada que não deve ser rompida? Não. Tá bom? O que mais vale no casamento não cristão é a felicidade. Concordam? É isso. Agora, o que assusta é que no ambiente cristão também está ficando assim, gente. Não é muito diferente. O divórcio já foi uma coisa muito complicada no meio cristão. Hoje em dia eu não acho, não, sendo bem sincero. Hoje em dia acho que o divórcio ficou normalizado. Já fui de um contexto eclesiástico onde o índice de divorciado na igreja e de pessoas em um segundo relacionamento era muito, não era pouco, não, era muito grande. Era normal. Inclusive, um dos pastores era divorciado. Então você fica assim, caraca, que coisa. E isso vira modelo. Se está dentro da liderança, acabou, gente. Aí a membresia começa a olhar e não tem problema. Só que aí que tá. Por que eu parti do casamento? Porque o casamento é o comum na igreja. Se o casamento é o comum na igreja, o divórcio é logo o problema comum que vem logo adiante. Só que aí é o que é brabo, gente. Porque se na igreja está sendo gritado sobre felicidade, né, sobre conforto, pô, se não está dando certo, vocês estão percebendo? Se não está dando certo, se está desgastando muito, se não te faz feliz, é melhor largar, é melhor abandonar, é melhor não continuar lutando por isso. Só que aí é quando começa a entrar, é aí que eu vou mostrar, daqui a pouco eu vou jogar um gancho lá no final sobre, será que se no casamento, quando não está fazendo feliz, eu digo que dá para largar, por que quando uma pessoa que ela é homossexual chega para mim, eu digo assim, não, você tem que negar a si mesmo, você não pode querer ser feliz, não, cara. Você tem que realmente não fazer o que você quer. Gente, esse balanceamento na igreja, onde alguns pecados são tratados de forma extremamente criteriosa. E é fácil dizer negue-se a si mesmo aqui, mas no casamento não é. Aí a pergunta que não quer calar é, dentro de um grupo da igreja, a gente ouve que a felicidade ainda é muito importante. Dentro de outro grupo, a gente fala que a felicidade não é a coisa mais importante. E afinal, qual é a verdade? Porque a verdade deveria ser a mesma para todos. Aí, para o casado que está desgastado e quer se divorciar, é certo ele se divorciar. Por quê? Porque não está fazendo ele feliz. Mas para o indivíduo que tem atração pelo mesmo sexo, ele não pode se relacionar com o mesmo sexo, porque isso é errado, mesmo que faça ele feliz. Ué, vocês estão entendendo? Agora, isso já é um problema na igreja. Imagina para quem não é crente e vê isso acontecendo no nosso meio. Sabe que soa? Hipocrisia e seletividade de pecados. Vocês estão entendendo? Agora, vamos começar a mergulhar. Alguém já viu isso? Alguém... o que eu falei aqui é estranho para alguém? Alguém gostaria de contribuir, complementando, dizendo, pô, essa experiência que você está falando aí é legal porque a gente vê que realmente é uma realidade, tá, gente? Se vocês tiverem experiência para compartilhar, sempre enriquece muito o que eu estou falando aqui.
Não fica só na teoria, entendeu? Nada? Se estiver escrevendo também, eu aguardo um pouquinho. Mas já vou seguindo. Uma coisa que o Alisson, mais uma vez, né, gente? Porque o Alisson sempre fala alguma coisa muito interessante, se não o comentário dele inteiro lá no WhatsApp. Mas dessa vez, todo mundo aí que falou foi fantástico, tá? Camila também falou dessa vez, né, Camila? Foi legal pra caramba a sua contribuição. Mas teve um negócio que o Alisson falou que eu falei, mano, esse menino aí ele tá atingindo o alvo. Gente, uma coisa muito interessante é o conflito de felicidade. Se, eu quero colocar um se aqui enorme, condicional, se tudo que nos faz feliz é certo, e quando a minha felicidade briga com a tua? Qual é a felicidade que é certa, no fim das contas? Aí eu coloquei o divórcio, vou colocar mais um. Pedofilia. E se ser pedófilo faz alguém feliz? Isso torna a felicidade dele uma coisa certa? Aqui tem que ser punk, gente. Eu não estou aqui para trabalhar com exemplo raso e leve, não. Aqui a gente trabalha com coisa pesada. Por quê? Porque é daqui que a gente começa a ir para outros exemplos mais leves, vamos dizer assim. Será que tudo... Mas não é esse o discurso do que está sendo gritado? Faça o que faz você feliz. Só que até mesmo nos filmes, no livro, ele até cita isso. Os filmes estão mostrando que a promiscuidade sexual não faz feliz. Os filmes estão reconhecendo isso, que o mulherengo não é feliz, não é isso? Que a pessoa que não vive um casamento, uma vida familiar, porque quer viver os prazeres da vida, ela não é, no fim das contas, feliz mesmo. Ela é uma pessoa solitária, que tenta suprir isso com desejos, satisfações sexuais. João escreveu assim: eu já passei por esse tipo de situação na antiga igreja que congregava, onde o pastor falou que eu devia negar a mim mesmo. Entretanto, logo depois, teve a separação de um presbítero. E aí a pergunta que não quer calar, né? Será que esse presbítero ele foi aconselhado dentro do contexto familiar dele, ele e a esposa? A gente não sabe, né? Talvez o João saiba, mas eu não sei. Mas será que ele foi aconselhado de, poxa, vocês precisam lutar contra a vontade de se autossatisfazerem? Porque, gente, divórcio, no fim das contas, normalmente é isso, sabe? Ele não está me fazendo feliz. Ele não está correspondendo às minhas expectativas. Ele não está fazendo o que eu quero que ele faça. Entendeu? Normalmente é isso. O resto aí são realmente os casos muito complicados, que são de traição, de violência doméstica, tá bom? Que existem. Eu não estou aqui para falar sobre os casos complexos, estou aqui para falar sobre nossa índole humana, pecaminosa, que o João citou lá no comentário dele lá no início. Então percebam que, e aí, pedofilia? Opa, tá violando a integridade de outra pessoa. Não está fazendo uma criança feliz aquilo. E aí? Aí eu limito a liberdade e a felicidade de um. Por quê? Porque aí sim nós apelamos para um senso comum de que sexo com criança não é correto. Independente se faça feliz alguém. Opa, então a felicidade não é a autoridade máxima na história. É aí que tá. Por que eu passo por isso aqui, gente? Porque a gente precisa aprender a conversar com as pessoas. A gente não pode só chegar e dizer, não, isso é errado. Porque a gente precisa ter empatia. O que é empatia? É egoísta. Ela está sofrendo. Não é para a gente ignorar o sofrimento dela. Mas a gente tem que ter uma palavra profética. Entendeu? A palavra profética é não dê vazão a desejar ser satisfeita. E ajudar essa mulher ou esse marido a conseguirem caminhar no relacionamento, ajudando, obviamente, né? Não só mandando, não liga, não. Não, a gente tem que ajudar o casamento a se tornar uma coisa amorosa, ou seja, um se doar para o outro. Mas o negar a si mesmo tem que ser pregado. Para todos. Entendeu? Para todos. E viciado, gente? Como é que eu digo para o viciado em pornografia que o que está dando tanto prazer e felicidade para ele é errado? Na cabeça dele não faz sentido. Ou melhor, às vezes na cabeça dele faz sentido. Mas no prazer, meu amigo, e vou te falar que uma área difícil do ser humano é o prazer, gente. Quando a gente está sentindo prazer no negócio, é muito difícil entender que aquilo é errado. Meu Deus, como é difícil. Então, viciados em cigarro, alcoólatras,
drogas, maconheiros, enfim, pessoas que realmente usufruem de drogas e estão viciadas nisso. Como é que eu chego naquela pessoa e digo que aquilo ali é errado, se ela tem uma sensação de felicidade tão grande? Vocês não estão entendendo como é que é complexo? Aí, mais uma vez, eu chego para o indivíduo que ele é viciado em cocaína e digo, cara, isso é errado, mas eu sou um divorciado e eu contei para ele meses atrás que é muito importante eu ser feliz, por isso que me separei. Vocês estão entendendo? Vamos colocar em exemplos muito menorzinhos e bobos, mas que tornam o nosso discurso vazio. Não falo com fulano na igreja, não. Porque a fulana falou grosso comigo e eu não gostei, não. Vocês estão entendendo? Ela não me fez feliz, ela não correspondeu ao que eu esperava dela. Então eu não falo com ela mais. Outro dia que no discipulado, eu que fui confrontado profundamente, né? Porque eu comecei a pensar o como às vezes eu dou bom dia esperando as pessoas darem bom dia de volta, né? E se a pessoa não me der bom dia, eu fico bolado. Quem aqui também? Só eu que sou um miserável pecador? Ah, tá. E a Camila fez um meu também. Aí eu comecei a perceber o quanto eu não dou bom dia porque eu estou desejando um bom dia. Eu dou um bom dia para uma educação forçada e espero uma educação em retorno, entendeu? E eu falei, caramba, eu preciso mudar. Coisas pequenas, gente. Vocês estão vendo? Eu contei para um amigo meu, né? Irmão do Alisson. Vocês não conhecem, não, acredito. Alguns conhecem, talvez. Falei para que um amigo meu compartilhou que estava muito mal, passando muito mal mesmo, enjoado. Aí eu, no meu coração, Deus me deu a ideia de orar por ele, né? Aí eu fiquei assim, ai Deus, eu orar por ele, meu Deus, eu ia ter aquele cara ali orar, aí fiquei meio assim disposto e tal. Aí eu percebi o como a gente. Eu amando a minha imagem, de o que ele vai pensar de mim, vocês estão percebendo como a gente tem uma imagem de que se eu fizer isso, eu vou me sentir desconfortável. Mas estou entendendo como felicidade está em tudo que a gente faz? Eu vou me sentir desconfortável. Desconfortável não é sinônimo de feliz. Então eu não quero fazer. Vocês estão entendendo? Aí eu fui e fiz, graças a Deus. Tem vezes que eu não faço, não, gente, mas tem vezes que o Espírito Santo vence. Então, Deus me moveu, eu fiz, aí quando eu voltei, eu falei, pronto, eu fiz o que você queria que eu fizesse. Assumo que eu rio mais quando eu fico mais feliz quando eu faço, porque eu fico sem graça, mas depois eu rio com Deus. Eu não acredito que você me fez fazer isso. Quando eu não faço, eu fico com culpa. Então, eu fico mais feliz quando eu faço. Camila escreveu aqui. Uma vez eu passei por isso quando senti orar pela minha professora da academia. É horrível, né, Camila? É horrível assim, entendo, gente. É muito bom, mas é muito desconfortável. Ser crente provoca uma infelicidade temporária, né, gente? Realmente. Daqui a pouco eu chego nesse tema. Infelicidade temporária. Mas espero que você tenha seguido o mover de Deus, Camila. Porque às vezes a timidez é muito grande. Eu já fico doido quando eu estou na academia e Deus faz assim, ó. Aquela pessoa ali. Aí eu já falo, o que tem? O que tem, Deus? O que você quer com aquela pessoa ali? O que eu vou ter que fazer? Mas enfim, gente. Alguém quer contribuir? Alguém quer acrescentar nisso que eu falei até agora? Se estiver escrevendo aí. Só queria comentar esse lance que eu não faço mais academia, mas na época que eu fazia, para mim era um dos piores lugares para eu estar na vida. Então, a professora estava passando muito mal, e aí eu entrei no banheiro e eu vi que ela estava muito mal, e aí eu pensei, eu preciso orar por ela. E eu fiquei, como que eu vou orar por ela? Ela não é cristã, ela nem sabe que eu sou cristã. Acabou que eu orei e tal, consegui vencer essa barreira. E uma outra vez foi no ônibus também, que eu estava sentada do lado de uma menina, e o tempo inteiro eu falando, eu preciso falar para essa menina que Jesus ama ela. Mas era algo assim, que eu nunca faço isso para as pessoas no ônibus. Mas nesse dia eu senti que realmente Deus tinha mandado eu fazer aquilo. E aí, um pouco antes dela descer, eu consegui falar. E aí eu fiquei pensando, se a gente realmente se importa com o destino da alma daquela pessoa, por que isso não é natural pra gente, sabe? Por que a gente tem tanta resistência em fazer algo tão simples, como se fosse destruir a nossa reputação, sendo que, na verdade, não é algo tão importante assim, sabe? O destino da alma daquela pessoa é muito mais importante do que a minha reputação. Verdade, Camila. É isso mesmo. Muito obrigado pela sua contribuição, porque é exatamente isso. A questão é sempre assim, né? Qual é aí que tá, o que a Camila falou é muito legal. Deus dá uma ordem. Gente, eu brinco, né? Mas eu sou um brincalhão, mas eu tô falando sério, a maior parte das vezes. Eu tava falando isso com um amigo meu, né? Que às vezes eu sou assim, sou doido. Às vezes eu tô vendo um vídeo de humorista
Atualmente eu acompanho dois humoristas, não, né? Dois youtubers que comentam tudo de reality show. Eu não vejo reality show, mas eu vejo eles comentando o reality show que tá passando, entendeu? Tirando Masterchef eu vejo. Aí eles estão comentando, só que eu acho que eles são um casal de gays. Se não, eles são dois gays, amigos. Eu acho que eles são um casal de gays. Gente, tem hora que eu tô rindo aí meu Deus, mas pra onde essas almas vão, meu Deus? Eu começo a orar por eles, desejando que eles conheçam Jesus. Eu já orei por tanto famoso, eu tô ouvindo a música da pessoa, pô, canta muito. Pô, mas pra onde vai essa pessoa, meu Deus? Eu já orei por Beyoncé, eu já orei por Mariah Carey, eu já orei pela Ivete Sangalo, porque não dá, gente, isso é minha doideira, eu tô ouvindo a música da pessoa e tal, mas eu tô orando por ela. Enfim, até pelo Danilo Gentili eu já orei. Então, é um negócio assim de a pergunta que não quer calar e que a Camila colocou aqui em xeque qual é a autoridade máxima na nossa vida? Por que normalmente a felicidade é a autoridade máxima na nossa vida? É porque dentro de nós há um ego inflado. Ego, tá? Eu falei ego, não sei se ficou claro. Ego no sentido de que é um eu. É um eu muito grande. É o que eu quero. É o que eu desejo. É o que eu... Já perceberam que em discussão normalmente a gente fica acalorado porque a gente quer provar que a gente está certo? Isso vai fazer a gente feliz. A gente tem isso na cabeça, a gente, infelizmente, está na gente. A gente acha que se a gente estiver sempre certo, no sentido argumentativo, a forma que a gente pensa, o nosso jeito. Eu não sou grosso, não, é o meu jeito. É sempre assim, já percebeu? Eu não sou mal educado, não, é o meu jeito. Não estou casado, não, é porque eu. Teve uma época que eu comecei a perceber o quanto eu usava a palavra eu. Não, porque eu isso. E é sempre uma desculpa de mim. Já perceberam como a gente está sempre pronto para dar desculpa de si mesmo? Sempre. A gente pode estar 100% errado, mas sempre tem um motivo para a gente estar errado. Então percebam que por que a felicidade costuma ser a autoridade máxima na nossa vida? Porque o nosso ego é muito inflado. O que é necessário fazer aqui? Trocar a autoridade. E aí é onde a parada começa a doer mesmo, gente. Porque para trocar a autoridade, primeiro que é uma ação do Espírito Santo. Mas a gente precisa reconhecer essa necessidade. A gente precisa se arrepender. A gente precisa realmente... A fé é o seguinte, é verdade, Deus. Eu estou errado, você está certo. Enquanto esse movimento não acontece em nós, não há mudança. Por isso que já perceberam como na vida da igreja a gente não muda? Por quê? Porque a gente diz que se arrependeu. Mas a gente não reconheceu que o jeito de Deus, a palavra de Deus, o caminho de Deus, a direção de Deus, o pensamento de Deus, o sentimento de Deus, as ações que Deus manda tomar são 1000 vezes melhores que nós. Que as nossas, perdão. Então, não tem como. Se não houver essa mudança e autoridade na nossa vida, nós vamos continuar sendo os mesmos. Fazendo as mesmas coisas. Por isso que tem gente que está 20 anos na igreja pensando do mesmo jeito. É por isso que tem gente... Tinha uma amiga da minha mãe que ela era católica, tudo bem que não era praticante, mas que ela acreditava em reencarnação, pô. Vocês estão entendendo? Isso aí é o crente que ele é da igreja, mas não crê no que Deus fala. Ele não está nem aí para o que Deus fala. Está entendendo? É por isso que a gente vive do nosso jeito na igreja. É por isso que a gente vive sem falar com os outros. A gente vive mentindo. A gente vive falando palavra torpe. A gente vive ficando no sentido, não sei se é essa palavra comum ainda, né? De tendo relações não sérias com o sexo oposto. É por isso que tem muito homossexual na igreja mesmo, tá? Praticante. Não é pessoas que lutam com a atração pelo mesmo sexo. Eu tenho 2 amigos meus que são desviados. Graças a eles, eu sei que a coisa mais normal que tem na igreja é um homossexual que não conta que é homossexual, mas tem uma vida ativa homossexualmente. Esse meu amigo, que é afastado, ele namorou um menino que era da igreja e cantava no louvor. Você não imagina como é que eu ficava pipocando com isso, né? Minha vontade, de vez, era eu mesmo repreender o menino, mas esse meu amigo não deixava, não. Falava, não, você não tem nada a ver com isso, que isso, que lá. Eu ficava agoniado. Aí, esse mesmo amigo meu ficou com um que é ativão no louvor. Quando eu soube, eu nem acreditei. Agora, esse meu amigo falou, tá ficando com um crente que canta no louvor. E cuidado. Aí ele, não vou ficar mais não, né? Com medo. Gente, isso me assustou e ainda me assusta, tá? Isso não se tornou normal para mim. Isso ainda me dá agonia. Eu fico assim, mano, como a vida na igreja se tornou
superficial ao ponto da pessoa estar fazendo tudo na igreja, mas ninguém saber de uma coisa tão importante, que é as opções sexuais da pessoa. Mais uma vez, eu não estou aqui demonizando o indivíduo que, tendo atração pelo mesmo sexo, ele luta contra isso, mas tem recaídas. Isso acontece. Todo mundo aqui que luta contra o pecado tem recaídas, tá bom? A pessoa que ela luta contra a pornografia, às vezes ela cai na pornografia, isso acontece, mas ela não fica naquela condição. A pessoa que ela tem uma dificuldade com a mentira, ela pode vir a mentir, mas ela não está em conformidade com aquilo ali. Ela está lutando. Agora, a pessoa que vive na prática daquilo, escondido e não confessa para ninguém, desculpa, não é crente. Não é crente. Aí eu não tenho como passar a mão. Eu sou meio indignado com isso, tá, gente? Aí Matheus, queria Pode fazer falar. uma pergunta em relação a isso que você está falando, dessa vida dupla que algumas pessoas levam. É que quando a gente fica sabendo, eu fico num conflito de quem vai exortar aquela, não sei se é a palavra é certa, mas assim, quem vai confrontar aquela pessoa. Porque às vezes eu fico sabendo de uma coisa, aqui, outra ali, um exemplo. E aí a gente espera que o pastor faça esse papel, mas ao mesmo tempo ninguém quer contar, ninguém quer confessar para o pastor o pecado do outro. E aí acaba que aquilo passa batido e a pessoa continua ativa na igreja fazendo aquilo. Então, assim, uma dúvida que eu tenho, tipo, tem que ser o amigo mais próximo para confrontar, tem que contar para o pastor da igreja, como é que lida com essa situação? Legal. A cultura da igreja influencia muito, tá, Camila? Tem, por exemplo, eu, na minha visão bíblica, tá bom? Olhando para o que a Bíblia diz, eu não vejo como função estrita do pastor, tá bom? Eu vejo que o pecado dentro da comunidade deve ser tratado pela comunidade. Existem formas melhores de se fazer isso? Existem. Você colocou uma que eu acho muito legal. O crente mais próximo. Mas não existe isso de, se o crente mais próximo não fez, fazer o quê, né? Não. Eu não acredito nisso, tá? Tanto que eu estou sendo muito sincero. Eu só não procurei esses dois amigos, esses ex do cara, e falei sério com ele, e eu não conheci ele, não. Um eu conheci que estudei com ele, só que eu fiquei surpreso com a cara de pau dele. Que eu não sabia que ele vivia isso, entendeu? Mas o outro, eu só não repreendi mesmo. Vou até contar uma história para vocês. A gente dá muita desculpa para não repreender pecado de crente. Isso é um reconhecimento, tá bom? Vai doer em todo mundo. Todo mundo vai sair agora do Meet aqui. Mas a verdade seja dita. Eu trabalhei com um menino, meu amigo, o menino, ele falava muita... Eu não sei se eu tenho problema com a palavra merda, né? Mas já gravou. Falava muita besteira. Muita besteira. Mas besteira, assim, imoral, gente. Era um negócio de teor sexual, que no mundo vocês sabem como é que é, né? Tem besteira que a gente fala que são mais leves, né? Mas quando a gente fala besteira sexual, é muito pesado pro mundo, né? Ainda mais quando a gente é crente. E ele falou... Gente, eu nunca dava aquele menino na crente. Quando eu falei que fazia teologia, né, na faculdade, ele falou que queria fazer também. Minha cara caiu no chão. E o discurso dele mudou comigo. Sabe quando a pessoa começa a flutuar? Quando fala contigo? Porque vocês dois são crentes. Aí é uma atmosfera, né? Aí eu assim, meu Deus, bicho, cara de pau. Beleza. Passou tempo, e o Espírito Santo dentro de mim, incomodado. Eu vendo eles falando umas besteiras, às vezes eu soltava uma de, pô, mano, tá falando umas besteiras aí. Mas não falava que era pra ser crente, falava que era nada a ver falar. Até que ele foi embora do meu quartel. Aí eu mandei 40 áudios para ele. 40 foi um número simbólico aqui, não foi tanto não, mas foi bastante. E eu falei tudo para ele, de coração. Falei, olha, e falei com todo o jeito possível, para quem não me conhece bem, apesar de tudo, eu falo com muito jeito, gente. Eu tento muito falar com muito jeito. E falei, e a frase final dele no áudio foi uma coisa que me doeu muito, foi, poxa, cara, por que você não falou isso para mim quando a gente servia junto? Entendeu? Claro que eu ia te ouvir. Eu fico sempre achando que a pessoa vai reagir agressivamente, gente. E às vezes vai. Eu não estou colorindo o mundo para vocês, não. Não vai ser sempre bonitinho, não. Às vezes a pessoa vai parar de falar contigo. Infelizmente. Porque o ego da pessoa às vezes vai falar mais alto mesmo, gente. Não adianta, não. Não dá para controlar. Mas o que eu acredito, Camila? Principalmente sendo da mesma igreja. Eu acho que todo crente tem responsabilidade pelo outro. Tá? Então eu creio que se você conhecer a pessoa mais próxima, tenta ir nessa pessoa mais próxima e falar, poxa, cara, eu tô sabendo disso, você sabia disso? Porque eu não acho que você fofoca, não, tá? Se for com a intenção de realmente ajudar aquela pessoa, não é fofoca. Ainda mais se você está indo em direção àquela pessoa de, poxa, vamos ajudar. Mas se você está falando para a pessoa que não pode ajudar, é fofoca. Agora, se você vai numa pessoa próxima e fala, poxa, aí se a pessoa próxima não estiver disposta a fazer isso,
aí eu acho que você deve chamar, conversar. Eu converso pedindo desculpa o tempo todo. Olha, desculpa, tá chegando em você. Isso já revela um monte de erro nosso, sabia, gente? O erro da gente não ser amigo daquela pessoa. O erro da gente não ter proximidade. A gente é da mesma igreja da pessoa, mas não tem proximidade suficiente de repreender ela. Então é um erro nosso, cara. É um erro nosso, que a gente deveria ter a liberdade de repreender qualquer pessoa na igreja e todas as pessoas deveriam ter a liberdade de nos repreender na igreja. Isso deveria estar no contrato de membresia quando você entra na igreja, entendeu? Eu estou disposto a ouvir repreensão de qualquer membro dessa igreja. E estou com o dever de repreender qualquer irmão em pecado nessa igreja. Eu sei que não é a prática, tá, gente? Eu sei que não é bonitinho assim na vida real. Mas aí sim, Camila, cumprindo a palavra bíblica, se você repreender a pessoa ela não aceita, aí você leva, biblicamente você leva uma testemunha, né? Se a pessoa não aceitar, aí eu levaria o caso para o pastor realmente, porque essa pessoa deve ser disciplinada. Eu acho que isso deixa muito feio a igreja de Deus. Quando a gente vê pessoas, não é só na homossexualidade não, tá? É em qualquer tipo de pecado que a pessoa ela banalizou e está vivendo em pecado e ninguém está tratando. O pecado na igreja deveria ser exterminado em amor ao pecador, tá? Não é querendo matar o pecador, não, mas tem que ser tratado, tá? Depois dessa eclesiologia básica aqui, eu acredito que realmente é assim que deve ser feito. Mas a gente não quer fazer essas coisas, a gente não quer comprometer nossa irmã, a gente quer ficar bem. Mais uma vez, é desejo por felicidade. Eu não quero conflito. Eu não quero ficar mal com ninguém. Eu não quero que ninguém fique mal comigo, porque é muito mais importante o meu status na igreja do que a palavra de Deus ser cumprida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Alisson escreveu: infelizmente, temos amado mais a nós mesmos do que a Deus e ao próximo. Verdade, acabou, ponto, não tem justificativa e desculpas. Vamos concordar com isso? Acabou. É isso. E aí, vamos ser sinceros, que homossexual vai querer caminhar numa igreja dessa? Numa igreja que todo mundo valoriza a felicidade, mas ele não pode. Por quê? Ele é pior que todo mundo? Vocês estão entendendo como isso é importante? Enquanto a igreja não mudar nesse sentido, nenhum homossexual vai aceitar a pregação de que ele precisa abandonar a homossexualidade, no sentido da prática, né? Queria convidar vocês, quem puder, tá, a abrir a Bíblia de vocês no Salmo 19. Do que a gente está falando, tá? Por que a gente vai ler o Salmo 19? Porque estamos falando sobre trocar a autoridade máxima, não é isso? Nós estamos querendo trocar a autoridade máxima nas nossas vidas. E também, gente, quando a gente chama um pecador para vir a Jesus, estamos convidando eles a trocar a autoridade máxima na vida deles. Todo mundo nasce querendo ser feliz. Todo mundo, tem música da Xuxa, se não me engano, né? Todo mundo é feliz, todo mundo quer, não é isso? Todo mundo quer brincar, todo mundo quer fazer o que quer, a criança não quer dividir o brinquedo, não quer dividir o lanche, porque vai fazer ela menos feliz. Eu não julgo. Eu dar metade do meu biscoito vai me deixar menos feliz mesmo. Já acabou, gente, é verdade. Eu quero comer um traquinas inteiro. Aí a pessoa vem no recreio querendo meu traquinas. Eu escondia meu traquinas no recreio. Vocês não estão entendendo o egoísmo da criança. Então, é o natural. Só que o nosso convite aos pecadores e a nós todos os dias, que somos pecadores arrependidos, é: vamos trocar a autoridade máxima na nossa vida. Então, no Salmo 19, versículo 7, até o versículo 11, se alguém puder jogar aqui no grupo, no chat também, para o pessoal que às vezes está sem Bíblia, né? Desculpa não ter pedido isso antes. Salmo 19, versículo 7 ao 11. Eu vou ler pausadamente. Eu queria que vocês vissem a lindeza que tem nesse texto, de proposta mesmo de Camila, João Marcos, Cris, Alisson, Júlia, Pietro, e a todos que assistirem esse nosso bate-papo depois. Eu estou propondo a vocês trocar a autoridade máxima da vida de vocês. E olha que lindo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro. Mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles.
e a grande recompensa em segui-los. A proposta que Deus estabelece aqui, através desse salmo escrito pelo salmista, né, é que literalmente confiem na minha vontade, confiem na minha palavra, nos meus preceitos, nos meus juízos. Tem várias palavras aqui que, resumidamente, várias palavras para representar a vontade de Deus. A vontade de Deus, no fim das contas, é o que alegra o coração, é o que dura para sempre. Então, é isso que realmente é concreto. Já viu aquele negócio que vontade dá e passa? Então, se a nossa vontade dá e passa, ancorar a nossa felicidade na nossa vontade é ficar com a nossa... É o certo e errado ficar assim, ó. Às vezes a gente vai fazer coisa certa, às vezes a gente vai fazer coisa errada. Eu separei um parágrafo do livro aqui, para ler para vocês. Olha que interessante. O mundo à nossa volta está sempre mudando de ideia sobre o que nos traz felicidade. Em alguns pontos da história, a verdadeira felicidade era prometida por meio da fidelidade sexual, na década de 1950. Contudo, em outros momentos, isso era alcançado somente por meio da promiscuidade sexual, década de 1960. Voltando um pouco mais na história, a repressão sexual vitoriana foi uma reação à libertinagem georgiana. Um homem ou uma mulher que tivesse nascido na década de 30 e sentisse atração pelo mesmo sexo teria passado a maior parte da vida ouvindo exortações da sociedade para reprimir tais desejos. Não tinha o orgulho gay, a parada do orgulho LGBT. Somente nas últimas 2 décadas, quando já estaria na casa dos 70 ou 80 anos, seria permitido expressar livremente tais desejos. Quem sabe onde nos dirão para buscar a felicidade daqui a 50 anos? É quase garantido que todas as coisas mudarão novamente por inteiro, quer estejamos falando de sexo, quer de qualquer outra coisa. Quem pode determinar quando a sociedade foi longe demais em uma ou outra direção? O balançar do pêndulo em quase todas as questões tem sido intenso e nunca sabemos para que direção estamos rumando a cada momento. E aí, vocês viram que isso é uma resposta muito legal ao Salmo, né? De que os juízos do Senhor são verdadeiros, inteiramente justos, permanece para sempre. A ideia é que, enquanto o mundo muda de opinião toda hora, a sociedade contemporânea toda hora, afinal, fazer sexo à vontade é bom ou ruim? Castidade é bom ou ruim? Usar e abusar da natureza é bom ou ruim? A palavra de Deus diz uma coisa lá atrás e até hoje a gente vê validade no que é dito. Eu queria falar sobre uma coisa muito interessante, mas antes eu vou ler o trecho de C.S. Lewis. Tem que ter C.S. Lewis em algum momento, né, da nossa caminhada. C.S. Lewis diz assim: quando queremos ser outra coisa que não aquela que Deus quer que sejamos, devemos estar desejando, de fato, aquilo que não nos fará felizes. Essas exigências divinas que, aos nossos ouvidos naturais, soam mais como as de um déspota e menos como as de alguém que ama, na verdade, nos conduzem aonde deveríamos querer ir se soubéssemos o que queremos. É muito legal que, já para perceber que, vou falar um exemplo muito legal. Teve um amigo meu que falou assim outro dia numa conversa. Cara, eu acho um absurdo. Ele é ateu, né? Eu acho um absurdo vocês se guiarem sobre o que vocês... Porque eu estava conversando com um adventista na mesa, né? Vocês se guiarem sobre o que comeram ou não por um livro. Só, gente, eu sempre fico muito agoniado de como a gente acredita em um monte de coisa por meio de livro. A única diferença é que a fonte que está lá tem mais credibilidade para o indivíduo. Tá? Porque a Bíblia, para mim, é digna de aceitação, porque eu creio que Deus inspirou as pessoas que escreveram ela. Aí o indivíduo lê lá um livro e com uma teoria, está escrito lá embaixo que foi Newton, e eu sou obrigado a acreditar realmente que aquilo ali é verdade. Até porque tem coisa que não dá para eu verificar. Alguém verificou. Vocês estão percebendo? Eu estou sempre acreditando em alguém. Alguém testou que realmente a lei da termodinâmica funciona, por isso eu acredito nela. É fé, meu camarada. Eu lembro que, não sei se todo mundo sabe, um momento de física básica aqui, a lei da inércia diz que, se possível fosse, mas não é, tá? Se não é, não dá para saber. Eu fico agoniado com isso. Mas beleza,
Se fosse possível tirar o atrito desse copo aqui e eu empurrasse ele numa mesa, alguém sabe completar aí o raciocínio? O copo não pararia. Ele ficaria deslizando para sempre. Se não tivesse atrito do copo, atrito do ar, atrito com nada. Mas, gente, não existe essa possibilidade real no universo. Porque tudo tem atrito. Aí sabe o que eu tenho que acreditar? Eu tenho que acreditar na possibilidade de uma teoria que é impossível de se replicar. Por mais que eu consiga diminuir muito o atrito, já viram naquele jogo de que você faz assim no gelo, né? Você joga o frisbee, né, no gelo, e você faz assim no gelo para tirar o atrito, realmente, né? Ele vai mantendo a velocidade, mas ainda assim não é absoluto. Ou seja, eu não consigo replicar realmente o exemplo ideal. Não existe. Ou seja, eu falei isso com uma professora de física uma vez. Falei, então é tudo sobre fé, né? Aí ela teve que assumir, doutora em física. Ela, E é mesmo, ela não tem como. Ela pode questionar, não acreditar em nada, mas ela vai ter que dizer que ela tem que acreditar numa teoria ideal para que aí sim, na prática, ela possa trabalhar com essa teoria. Cristianismo é a mesma coisa. Cristianismo, eu creio que idealmente existe um Deus, ele sabe tudo sobre a vida, afinal ele criou a realidade, ele me criou, se ele me criou, ele sabe o melhor para mim. Se isso é verdade, eu creio que isso é verdade, eu vivo de acordo com isso. Mesma coisa a gravidade, eu poderia não acreditar. Ah, não acredito não, vou pular aqui do prédio e vou voar. Aí eu vou morrer, entendeu? Mas graças a Deus eu acredito na gravidade e eu acredito em Deus também. Então, a questão é que a gente precisa ter esse diálogo, gente. De entender que sim, a autoridade máxima sobre a minha vida é a palavra de Deus. Por que eu cheguei nisso? Porque é um livro mesmo. A gente não deveria relativizar a Bíblia. E hoje em dia tem uma separação, vocês sabiam, né? Sobre como eu acredito em Deus, mas eu não acredito em tudo que a Bíblia diz. Porque, embora Deus seja perfeito, eu acho que aqui foi mexido. Isso é muito perigoso. A gente chama isso de liberalismo teológico. É muito perigoso quando a gente começa a relativizar algumas coisas da Bíblia. E aí, realmente, há uma nova interpretação relativizando os versículos bíblicos sobre homofetividade, sobre divórcio, sobre um monte de coisa que as pessoas, no fim das contas, não querem aceitar. O motivo básico de se mudar não é porque, sinceramente, eu acredito que isso não é como deveria ser interpretado. Não, é porque isso está colidindo com os meus desejos pessoais. Eu quero mudar isso. O Alisson escreveu: a ciência explica como funciona o movimento dos planetas, mas não explica quem ou o que os colocou lá. Isaac Newton. Aí eu tenho que acreditar que Newton disse isso, Alisson? Estou brincando. É isso mesmo, tá? Então, a gente precisa começar a pensar. Se eu estou escolhendo o que eu acredito ou o que eu não acredito na Bíblia, deixa eu perguntar para vocês, quem é Deus aqui? É Deus que realmente inspirou as pessoas a escreverem ou sou eu? Porque se eu estou escolhendo o que eu acredito, quem está mandando na parada sou eu. Eu sou o manda-chuva. Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Deus disse isso, a serpente disse aquilo. Eles quiseram escolher o que era verdade para eles. A gente vai fazer isso também? A gente vai continuar fazendo, melhor dizendo, porque a gente já fazia isso no mundo. Tá? Será que a gente vai continuar fazendo, escolhendo o que beneficia melhor, a verdade que convém mais a gente? Isso é uma coisa adâmica. Tá? Não é satânica, não. É adâmica. Porque vem de Adão e Eva. Agora, a verdade tem que ser dita. A obediência aos mandamentos de Deus, a obediência a Deus, vai gerar uma infelicidade temporária. Tá, gente? Por quê? Porque realmente não, gente, a gente não vive num mundo propício para a felicidade de Deus. Eu poderia dizer para vocês vão ser felizes se vocês fizerem a vontade de Deus. Mas o problema é que a gente não vive num mundo ideal, a gente vive num mundo caído. E no mundo caído, quem faz a vontade de Deus é odiado. No mundo caído, ser demasiadamente justo, as pessoas realmente e os sistemas do mundo eles estão desregulados. Então, no fim das contas, a gente vai sofrer. Por exemplo, qual é o certo? Pregar o evangelho. Todo mundo vai ficar feliz quando a gente pregar o evangelho? Não. Tem gente que vai acusar a gente de intolerância religiosa, vai ter gente que vai chamar a gente de preconceituoso. Isso vai gerar alegria? Eu sou feliz porque alguém me chama de preconceituoso? Não, vou ficar chateado. Se um amigo meu discordar da minha fé ao ponto de parar de falar comigo, o que eu deveria fazer? Abrir mão da minha fé
para ficar amigo dele ou permanecer fiel a Deus? Permanecer fiel a Deus, mas isso vai me deixar infeliz. Momentaneamente eu vou ficar triste. Isso é uma infelicidade temporária. E ser fiel a Deus vai trazer muita infelicidade temporária nesse tempo, aqui e agora. Tá bom? Então, eu queria trazer isso para vocês, o quanto isso é importante. Eu quero trazer ainda uma frase final. Eu vou escrever ela aqui, porque eu queria que vocês visualizassem ela. Aí é o meu contraponto àquela frase inicial, né? Por mais que eu não veja aquela frase inicial, para quem chegou depois, né? Houve uma frase inicial que eu ouvi quando eu era recém-convertido, e eu coloquei aqui em verdadeiro ou falso, o pessoal falou verdadeiro, falso, mas no fim das contas todo mundo concordou. E eu quero concluir com essa frase aqui, que é do John Piper. Só deixa eu falar qual é a frase que eu falei primeiro. A frase que eu falei primeiro era: eu não quero que sejamos felizes, mas que glorifiquemos o seu nome. E eu vou dizer que essa frase não está falsa, mas eu acho que ela pode ficar mais completa com a frase do nosso querido John Piper, que diz o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando temos prazer nele. Qual é a reflexão de John Piper? É que quando nós encontramos a nossa felicidade em Deus, ele é glorificado. Então, não precisa ser uma escolha. Amar a Deus ou ser feliz? Seguir a Deus ou ser feliz? Não precisa. Porque quando a gente seguir a Deus, isso vai trazer felicidade. Mas uma felicidade verdadeira. Aí sim cabe a nós aqui pensarmos sobre o que é felicidade. Felicidade não é sobre algo que me dá prazer. Mas felicidade é sobre eu estar bem com Deus. Ou como um amigo meu que hoje é afastado do evangelho diz: Mateus, você é feliz. Eu não sou feliz. Porque você, quando coloca a cabeça no travesseiro, você pega no sono leve e bem com as coisas, porque você está bem com Deus. Eu, por mais alegre e satisfazendo todos os prazeres que eu estou, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu não tenho paz. Foi palavra dele, achei profundíssimo o que ele me falou. Porque às vezes a gente não acredita, não. Vamos ser sinceros, às vezes eu vejo umas pessoas do mundo postando, eu acho que elas são felizes mesmo. Às vezes eu vejo umas postagens de gente desviada, eu vejo assim, meu Deus, agora ele tá curtindo a vida mesmo. Só que quando eles falam isso me impacta. Eu falo, é tudo fachada. E eu, que às vezes, eu acho que eu sou um desgraçado e feliz, no fim das contas eu sei que eu sou feliz. Com Jesus, meu Senhor, eu sou feliz. Canta esse louvor, né? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E é verdade, gente. Por mais que a gente esteja negando a nós mesmos, isso serviu para mim. Estava lendo no livro de novo isso hoje. Cara, é verdade. Às vezes eu sinto, eu tô me negando. Às vezes eu tô dizendo não para coisas que me dariam momentos muito bons de prazer. Mas eu sou feliz por isso. Porque se eu soubesse para onde essas coisas vão me levar no fim das contas, eu não iria querer isso. É porque a gente não consegue ver o quanto essas coisas vão nos destruir de verdade. Elas são muito bonitas. Já viram que a história que o diabo ele não vem feio, né? Ele vem marombado, ele vem de saia, ele vem bonita, ele vem bonito, e não vem desagradável, ele vem maravilhoso, maravilhosa, para nos atrair. Então, eu queria convidar vocês a viver uma vida cristã de verdade. Uma vida cristã de verdade é uma vida que não coloca a felicidade em primeiro lugar. Aí vem a resposta da Camila, que eu achei muito legal. A gente não segue Deus porque ele é uma divindade que prometeu nos fazer felizes. A gente segue Deus porque ele é nosso Criador. E a gente tem que seguir ele mesmo. A gente vai seguir o quê? O que mais é verdadeiro para seguir? Ele nos criou para ele. A gente vai para onde, gente? A gente tem que parar de ser criança. Quem faz o que quer e o que me deixa alegre, felizinho, é criança. A gente precisa assumir uma maturidade cristã de dizer: eu sigo Deus porque ele é o meu Senhor. Eu sigo Deus porque Jesus morreu por mim. Ele me comprou, eu sou dele. Entendeu? Senão a gente vive em emocionalismo. Ah, hoje eu quero ir na igreja, amanhã eu não quero ir na igreja. Hoje eu quero ser fiel, amanhã eu não quero ser fiel. Hoje eu quero deitar com 1000 homens, amanhã eu não quero. Não, né? A gente tem que seguir uma estabilidade, a vontade de Deus. Ela não muda. Eu mudo. Mas se eu seguir a vontade de Deus, eu permaneço estável com ele. Percebe? Então eu queria colocar aqui uma pergunta. O que isso tem a ver com sexo? Né? A gente está concluindo já. Ok que eu acabei tocando em sexo, né? É porque eu achei que eu não ia tocar tanto no sexo. Eu ia falar sobre felicidade em sentidos gerais. Mas eu não posso deixar de lembrar que estamos falando aqui sobre segredos sobre atração sexual.
que isso aqui tudo tem a ver com sexo? A pergunta é, como eu posso motivar jovens a não viverem fazendo sexo desenfreado aí pela rua, adolescente? Eles vêm na vida da igreja, o negar a si mesmo. Em todas as áreas da vida. Se eles veem isso na igreja em todas as áreas da vida, eles são motivados a serem fiéis a Deus na área da sexualidade. Agora, vamos para a área que eu toco muito, porque tem que ser tocado aqui, e pessoas que têm atração pelo mesmo sexo na igreja. Como é que eu motivo elas a permanecerem fiéis a Jesus? Quando eu, um heterossexual, nego a mim mesmo em outras áreas. Na minha área hétero, na minha área empresarial. Já viu aquela história de na empresa você foi chamado para fazer um contrato ilícito? Ah, mas é trabalho. Não, meu amigo. É uma oportunidade de você se posicionar como Cristo. Ainda que você, às vezes, tenha que perder o emprego. Está disposto? Não? Então abandona o cristianismo. Eu sei que é pesado, gente, esse discurso. Mas quando o empresário está disposto a fazer contratos ilícitos, porque afinal isso vai garantir a felicidade dele, isso não motiva um cristão com atração pelo mesmo sexo a permanecer fiel a Deus. Vocês estão entendendo? Então, como motivar uns aos outros a permanecermos fiéis? Negando a nós mesmos. Negando a nós mesmos naquilo que é pequeno. Porque não tem nada pequeno no fim das contas, tá, gente? Não existe pecado inofensivo. Todo pecado é destrutivo. Tá bom? Basicamente, nosso tema hoje foi esse, tá bom? E, como eu falei para você, acho esse tema muito interessante, né? E só vou anotar aqui, porque todos vocês que estão aqui, mais uma vez, estão concorrendo ao nosso sorteio, né? Ao livro, que eu já falei aqui, mas vou mostrar para vocês, tá bom? A atração pelo mesmo sexo e a igreja, tá? Todos os temas que eu estou trabalhando aqui são a partir de frases que ele diz que dificultam realmente para uma pessoa que está na igreja considerar a possibilidade de ser um cristão que tem atração pelo mesmo sexo e muitas vezes celibatário, que é o mais comum, tá bom? A gente vai entrar em termos muito interessantes ainda sobre como, por exemplo, a gente falou sobre o casamento, né? Sobre... Tem muita gente que tem atração pelo mesmo sexo que se obriga a casar porque ela quer ser feliz. E ela acredita que a única forma de ser feliz é casando. Casamento não deveria ser uma expectativa de trazer felicidade. 2, felicidade nesse sentido não é tudo. Eu posso ser um celibatário feliz, gente, pelo amor de Deus. É essa cultura do solteirão, né? A quem é solteiro. Eu ouvi isso lá na academia, gente. Eu até parei de ouvir música na hora. Falei, peraí, deixa eu focar essa conversa aqui. O cara falando que estava num divórcio e ele falando que... Basicamente, não foi essa frase, tá? Mas foi basicamente o seguinte. Ninguém é feliz sozinho. Ele estava sentindo o peso da separação. E a frase que ele falou depois me matou. Ele é igual comida. Quem está com fome tem que comer. Se não comer... Aí eu fiquei assim, caraca, gente, foi colocada a relação interpessoal de casamento, não é uma amizade, tá, gente? É uma relação conjugal à semelhança de comida. Gente, ele literalmente falou que estava com fome existencial. Eu até falei com ele, deixa eu ver se eu pego esse menino depois, chamo ele pra ir na igreja, porque, pelo amor de Deus, o menino tá, tipo assim, ele disse que não consegue dormir uma semana, me deu um desespero pelo menino. Mas percebam que a gente está faminto de felicidade, a gente não entende que a gente deveria estar saciando essa fome em Deus, em Jesus. Aí a gente começa a saciar isso em tudo. Perceberam como a gente está sempre com milhares de fomes egoístas em nós e a gente vai dando vazão a isso conforme o dia vai passando? Bom dia. Não me deu bom dia? Não dou mais. Aí a gente vira o quê? Uma pessoa mal educada, porque a gente não está dando bom dia para mais ninguém. Satisfiz uma fome egoísta minha. No trabalho, eu estou vendo alguém fazendo uma função, eu não tenho nada para fazer, mas a pessoa está fazendo 1000 coisas ali. Aí eu penso, vou ficar quietinho aqui disfarçando o que eu tenho que fazer, porque assim ninguém me chama para ajudar. Mais uma vez, eu satisfiz minha fome egoísta. Vocês estão percebendo? Gente, existe muita fome egoísta em nós. Enquanto isso, tem pessoas nos observando e vendo. Ué, Camila faz tudo o que ela quer, por que eu não posso fazer o que eu quero? É assim que muitos homossexuais se sentem, vocês sabiam? Todo mundo pode viver fazendo o que quiser, mas eu... E, gente, isso é um exagero. Mas é como o homossexual pensa. Ele acha que ele é a única pessoa realmente que é cobrada na igreja. E parece isso às vezes.
A gente sabe que não é. O cristão verdadeiro, ele se cobra na vida como um todo. Mas, às vezes, para o homossexual, ele acha assim. Sim, João, pode dar uma palavra. João vai falar aqui, pessoal, ele pediu para falar. É só para mim, tá meio baixo? Tá meio baixo, João. Rapidinho. Tá baixo para você também? A Cris falou que tá muito baixo. Tá baixinho ainda. Espera aí, que ele vai acertar, gente, rapidinho. Ele falando, tá, gente? Eu concluo aqui, a gente tira uma fotinha para registrar o momento e a gente termina. Tá bom? Não vou estender muito mais, não, porque hoje eu dei uma estendida. Acho que o último foi bem rápido. Aqui ele trocou outra conta. Tenta falar aí, João. Oi, pessoal, tá me ouvindo melhor? Bem melhor. Pode falar. Bom, Matheus falou sobre algo aí, né? Como ele falou bem da questão dos homossexuais, do gays em geral. Como o Matheus já me conhece, né? Acho que alguns também já passaram vivo isso, de questão de negar homossexualidade. E eu passei por um momento, ainda tô passando um pouquinho, que eu afastei um pouco da igreja, certo? E nisso, né? Eu comumente falei, eu quero curtir tudo. Eu entrei em um aplicativo de pegação que é só mais entre os gays mesmo, e é verdadeiramente um açougueiro, como o Mário sou do cara tava separado, literalmente assim, eu tava buscando algo que eu via realmente, assim, eu tava buscando uma felicidade, tal, vou viver, contei pra minha família, tal, e tudo, né, o que todo mundo já sabia, né, contei pra minha mãe, tudo, e literalmente eu tava buscando, tipo assim, manda foto, tá lá, sair com um, sair com outro, só que não me satisfazia. E tipo assim, eu digo verdadeiramente. A maioria, alguns eu achei até tinha pastor e tudo, esse não saí, de forma alguma. Casados, em sua maioria é o que mais tem. E os outros todos, a maioria geralmente só queriam só ter mesmo uma relação sexual e pronto. É tipo assim, foi, já às vezes assim, em meia hora, pronto, tchau, nunca mais te ver e pronto, é assim. E literalmente eu observando isso, agora eu voltei aí, tô em uma outra, isso que uma amiga minha me chamou pra estar indo, né? Estou voltando aí, e verdadeiramente é isso, era a questão do, poxa, o que é que eu estou buscando aqui? E a grande maioria, eu digo que tem muitos realmente que, uma vez que eu fui, nesse meio tempo que eu estava me afastado, que eu fui, tinha acho que 50% eram pessoas que eu já tinha visto em várias igrejas. Tinha uns três que eram do Ministério de Louvor, que eram os mais top da cidade. E não é de igreja assim, igreja da parede preta, não. Acho que tinha uns 15 na festa que eu fui, que eram tudo da Assembleia de Deus, na qual eu congreguei a primeira vez. Então, verdadeiramente, tudo que uma pessoa que é bem real, e o Matheus falando aqui, nossa, parece que foi uma cajadada certeira, parece que foi escrito falando, eu tava te avisando que não ia dar certo isso, e eu verdadeiramente tinha algo que me impedia de estar completamente ali. Eu tava ali, saiu com uma pessoa falando, desculpa, não vai rolar, tem algo me incomodando. Ou então, quando eu tava conversando com as pessoas, às vezes eu que falava pra pessoa, não se sinta assim e tudo, porque ainda, aquele que o Matheus já deve ter ouvido falar, alguns, na Andrea Vargas, ela tem um artigo que ela disse que leu, e que, né, por exemplo, no meio dos Estados Unidos existem as comunidades, eles vão dividindo. Aí os padrão, aí tem os que chamam de urso, e tudo vão dividindo, assim, eu não fico com você porque você não faz o meu tipo que eu tenho prazer. Então, verdadeiramente era isso que eu estava percebendo na minha cidade, que nem é tão grande, tem 150 mil habitantes, mas tem muita gente que vem de fora, por causa de negócios. Então, verdadeiramente é isso, eu estava procurando um prazer uma felicidade que eu não encontrava ali, e tinha algo me incomodando no meu coração. É isso mesmo, Matheus. Tava fora meu fone aqui.
João, obrigado pelo seu compartilhamento. Esse compartilhamento sempre é muito bom, né, gente? Porque vem de dentro de um grupo de pessoas que faz parte da Igreja de Cristo. Tá entendendo? E no fim das contas, cadê a motivação de caminhar? Cadê a motivação de permanecer? Porque no fim das contas é muito difícil. A igreja é o lugar deles, da gente. A gente tem atração pelo mesmo sexo, onde a gente deveria estar? Na igreja. É onde Deus quer que nós estejamos, é onde Deus quer cuidar da gente, através das pessoas que estão na igreja. Por outro lado, quando não existe esse cuidado, a gente vai para o mundo. Sabe o que acontece no mundo? A gente fica infeliz. Porque a gente não encontra o que a gente está querendo. Aí, sabe o que acontece na maioria da vida dos homossexuais? Eles são frequentadores de igreja, e acontece muito, porque eles sabem que ali dentro daquela atmosfera está o que eles mais prezam. Isso tem sido muito comum entre homossexuais, por serem frequentadores de igreja. Só que, no fim das contas, eles também querem viver o ego. Então, não existe aquela morte para si mesmo, eles não encontram também na igreja exemplo disso. É isso que eu falo. Se dentro da igreja, pessoal, tiver poderosamente um testemunho cristão de negar a si mesmo, isso vai motivar as pessoas com a atração pelo mesmo sexo para também negarem a si mesmo. Negarem a pornografia, negarem as injustiças. Sempre quando há um exemplo positivo, as pessoas vão junto. Um grupo que está orando, um grupo que está pregando o evangelho, um grupo que está cuidando dos pobres, um grupo que está ajudando com a ação social. Isso motiva a gente a ser cristão, isso motiva a gente a viver de acordo com o evangelho. Vocês entendem? Então, eu acho que hoje é entender que a felicidade não é a coisa mais importante, mas Jesus ser revelado é a coisa mais importante. Camila falou isso da pregação do evangelho. Não é o quanto eu me conforto, não o que as pessoas vão pensar de mim. Não, eu vou pregar o evangelho, Cristo vai ser glorificado. E se as pessoas acharem que eu sou um bitolado, se as pessoas acharem que eu sou um religioso, se as pessoas acharem que eu sou um alienado, amém. Esse é o preço de seguir Jesus. Ele não me prometeu nada menos que isso. Jesus, na verdade, jogou muito limpo com a gente, na verdade. A gente seria enviado como ovelhas em meio de lobos. Olha que convite legal para seguir Jesus. Então, a gente precisa criar esse ambiente na igreja. Tá bom? Onde nós possamos acolher, onde nós possamos servir e repreender. Num ambiente de acolhimento verdadeiro, amoroso e sincero, a repreensão nunca vai ser pesada, garanto isso. Tá bom, pessoal? Então, não vou estender. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa esse espaço para quem quiser escrever alguma coisa. Enquanto isso, eu digo, gente, eu queria ter feito, mas ficou corrido, eu ia fazer já o resultado do sorteio aqui, mas eu vou ver se eu já aviso esse resultado para a semana, no grupo, ou se às vezes eu espero para o próximo encontro. Mas eu vou ver como é que vai ser e aviso vocês. Peço o feedback de vocês no grupo, isso sempre ajuda muito, tá? Vocês que estão aqui participando, se puderem resumir lá como foi a experiência para vocês, isso anima também o pessoal a participar, para a gente ter mais pessoas aprendendo esses assuntos que são muito importantes para a igreja cristã, tá bom? E também para os perdidos que têm atração pelo mesmo sexo e para aqueles que têm atração pelo mesmo sexo que estão na nossa igreja, tá bom? Isso é muito necessário. Acho que é isso, basicamente, tá bom? Posso pedir para vocês liberarem a câmera rapidinho para eu tirar uma foto com vocês? Esse é aquele momento do desconforto. Eu não quero que vocês sejam felizes agora. Eu quero que vocês tirem foto comigo. Boa noite, Rosiane. Chegou agora no finalzinho, mas é muito bom ter você aqui com a gente. Vou colocar você também no nome do pessoal aqui que está concorrendo ao nosso sorteio. Tá bom? Todo mundo pronto? Tô passando um último pente no cabelo. Vamos lá, todo mundo olhando para a câmera. Deixa eu ver se eu consegui aqui, peraí. Calma aí. Consegui, pessoal. Peraí que a Rosiane liberou a câmera. Rose, eu posso tirar uma foto com você também? Sorri aqui pra gente, pra gente tirar a foto. Peraí. De novo. Pronto. Rose, um prazer, tá? Vai ser disponibilizado tudo no grupo, tá? E depois é só acessar e ver. Mas tá concorrendo ao livro também, tá bom?
Gente, boa noite, fiquem com Deus, excelente fim de noite e descanso para vocês, tá bom? Qualquer coisa, se quiserem falar comigo no privado, tá disponível. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Amo vocês.